Olá, galerinha, tudo bem? Vamos para mais um vídeo. Hoje no meu canal, se inscreva no meu canal, porque cada dia eu terei uma novidade para você, professor, e para você também, criança, que gosta de ouvir e aprender alguma coisa aqui no YouTube. Para você que ainda não se inscreveu, se inscreva, deixa o seu like, que é muito importante para mim, e vamos compartilhar das novas histórias. Eu gostaria hoje de trazer uma história, resumidamente, uma história lida e uma história contada, como eu já disse no outro vídeo, que há uma diferença entre ler uma história e contar uma história. Ler é importante, sim, para que a criança alcance esse processo de leitura, mas também a contação faz ela criar muitas expectativas, muitas coisas imaginárias para ela, que vai servir para ela na vida adulta. Então, tudo isso depende do professor, que estará mediando essa criança para um futuro melhor. Lembrando você também que quando você for para contação ou leitura, você tem que se igualar à criança. Se você está numa sala de aula e quer mudar um pouquinho o ambiente, que é necessário, independente de leitura ou contação, é necessário que a criança saia daquele mundo e vá para um mundo mais fictício, porque o mundo real da criança é o tempo todo na carteira, na cadeira. E o momento da história é interessante porque ela espera por aquele momento ansioso. Então você pode preparar a sua aula, levar a sua aula já pronta. Antes da criança, pode ser que ela esteja no intervalo, eu não sei como que é o seu planejamento, mas se ela está no intervalo, na hora do lanchinho, você vai antes para a sala de aula, prepara todo o teu cenário, ou arruma as carteiras ou as cadeiras em círculo, ou peça que essas crianças sentem ao chão. No dia da contação, você pode levar um tapete colorido, pôr algumas flores em volta, você pode criar. Tudo está ao alcance do professor. Então, quando você vai ler, geralmente na escola, na sala de aula, você não tem tanto amparo para isso, né? Tantos objetos para você criar ali um cenário. Mas se você já criou a tua história lá na sua casa, se você já planejou toda a tua aula, então você já criou como você vai apresentar essa aula. Então se você for contar na escolinha da igreja, você pode levar, como eu disse, o tapete, colocar as crianças sentadinhos, sentar junto com ela, porque você nunca esteja acima delas, que você esteja sempre igual a elas, sentada com elas. E é importante você ler, mesmo que a criança não saiba ler. É importante você ler, e quando você lê e termina, você mostra para a criança, para que ela visualize a figura, a imagem, e ela vai criando ali a história do jeitinho dela. Você pode também pegar uma história, geralmente a história vem a escrita e a figura, ou a figura e a escrita embaixo. Você pode pegar um papel da mesma cor da borda e tampar a escrita, se as crianças já sabem ler. Aí você vai fazer uma história muda, você vai contar a história sem ver a história, porque você já conhece, e depois você pode estar chamando à frente um aluno, geralmente aquele que mais domina, né, a fala ou a leitura, para que venha à frente e conta a história olhando para as figuras, porque ela vai criar do modo dela. Isso também dá certo, é bacana, é legal, e eu acho muito importante isso. Bom, a leitura, independente da sua criança saber ler ou não, é importante que você faça todo o processo. Lê título, lê autor, quando o livro normal, né, no livro fictício, lê autor, respeite ponto e vírgula, respeite todos os sinais ortográficos. Mas vamos lá então para a nossa leitura. O título está a leitura está no capítulo 1 de Gênesis, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 19. E o título diz assim: A criação do céu e a terra, e de tudo o que nele se contém. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia,
e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi-se. Chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, e o dia segundo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, e erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para iluminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez Deus as estrelas. E Deus o pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E o fez à tarde e à manhã, o quarto dia. Você viu a diferença quando você muda o tom de voz? A criança já sente que é algo diferente, algo bacana de se ouvir. E é interessante que antes do professor ou da tia contar a história, ela faça uma sondagem. Ela pergunta para a criança: vocês sabem quem criou o céu e a terra? A maioria sabe, né? Depois dos 2, 3 anos, creio que 3 anos, a maioria sabe. É Deus, é Deus, é Deus. Então você pergunta para ela: mas como será que Deus criou a terra? Será que ele fez assim, ó, cria-se a terra e já criou céu, terra, mar, pássaros, flores, árvores? Como será que foi? E você então vai
vai procurando saber o que ela sabe, até onde ela sabe. Se você trabalha com criança maior, acima de 7 anos, eles vão ter muitas coisas para falar e para aprender também. E a gente acaba aprendendo com eles. Mas se você trabalha com os menores, então você tem que achar meios de mediar eles, aguardar alguma coisa, porque já é uma idade que não vai ter tanta atenção, você não vai conseguir prender tanta atenção da criança. Então vamos lá, vamos agora para a contação, já que nós fizemos a leitura.